Gente, olha só, que coisa mais linda! Tô brincando. Aconteceu um erro aqui e você vai descobrir nessa aula 7 dicas para você acertar na pintura em fralda, aquela coisa que nunca te falaram. Hoje você vai ouvir. Você precisa assistir esse vídeo. Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa. E hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz para arrumar uma pintura. Aqui, gente, eu vou falar para vocês, eu tenho uma aluna que ela é super talentosa, ela pinta muito bem, mas eu acho que nesse dia ela não estava muito legal. Então, o que aconteceu? Ela fez esse desenho da Bela e a Fera muito pequeno nesse espaço dessa toalha. E aí é muito complicado para você que às vezes, o que eu falo sempre, é importante você saber desenhar, é importante. Por quê? Porque quando você vai fazer um desenho numa toalha dessa, o que que você tem que fazer? Um desenho maior, entendeu? Focando mais o rosto, porque você vai conseguir enxergar bem os detalhes. Aqui ela fez um desenho do tamanho do barrado, mas quando você vai passar o risco para cá, o que acontece? Você tem que findar desenhando com o pincel de contorno. Então você vai fazer todinho esse desenho com o pincel de contorno. Não é nem pintar, você vai desenhar. Então você tem que manjar um pouco de desenho, porque você não vai conseguir seguir uma estrutura de um risco muito pequeno. Você vai ter que saber desenhar para conseguir fazer, entendeu? Aí aqui eu tô arrumando a pintura que ela fez. Ela tentou arrumar, eu fui falando com ela pelo WhatsApp, ela foi tentando arrumar, mas ela não conseguiu, não se sentiu segura. Então eu tô aqui fazendo o reparo. E aí eu tô mostrando também para vocês que quando você que tá iniciando a pintura em tecido, que tá fazendo desenho em fralda e tudo, essa aqui foi uma boa ocasião para a gente entender um pouco mais sobre isso. Aqui a gente tem uma dica que é muito importante, que eu já dei neste vídeo aqui, que é falando sobre você não demorar a usar tinta, entendeu? Ela fez essa pintura nesse mesmo dia que eu estou fazendo o reparo. Já estava seco, vocês viram que eu passei a mão por cima. Não pode demorar muito. Tipo assim, ela pintou uma semana e depois de uma semana eu vou mexer. Por quê? Porque a tinta, ela vai se transformar como se fosse uma estampa. E a tinta que eu vou passar por cima, mesmo que lave, ela pode soltar, entendeu? Aqui, gente, eu passei o amarelo ouro não, amarelo pele, e agora eu tô passando cera natural. Aqui, gente, como o desenho é muito pequeno, eu tô fazendo só no pincel de contorno. Outra coisa, você precisa saber desenhar, entendeu? É importante. Se você for fazer um desenho desse estilo, você precisa saber desenhar, porque você vai praticamente desenhar no pincel. É isso que eu tô querendo passar para vocês, que essa informação é super importante. Porque assim, se você pega um risco, vamos supor que ela tivesse focado só o rosto, ela conseguiria pintar tranquilamente. Mas o desenho é um palmo, entendeu? É um palmo fechado, para vocês terem uma ideia, o tamanho do desenho é um palmo fechado. O que acontece? O risco vai ficar muito miudinho. Você vai ter que ser muito minucioso para não perder o risco, entendeu? Aqui o que acontece? Eu falei para ela, você vai ter que desenhar o rosto dela, né? Porque você perdeu o risco, aí você tem que desenhar por cima. Vocês sabem que aqui no Arte Certa a gente tem aula de desenho e eu falo sempre que é importante quem desenhar, quem pinta, desenhar. Por quê? Porque você não fica preocupado de perder o risco, entendeu? Se você desenha, você não vai ficar desesperado. Agora, se você não manja muito de desenho, precisa aprender a desenhar. Agora, gente, aqui eu tô passando siena natural, aqui onde eu vou fazer a sombra. Aqui o que aconteceu? No caso, ela não tinha o amarelo ouro. Ela usou amarelo cardimo com marrom. Pode estar certo? Pode até ficar assim, mas como eu já vou reparar, eu vou reparar o vestido também. Vocês percebem que eu passei no rosto dela o amarelo pele, o siena natural e eu passei o branco. Agora que eu tô acrescentando a cor amarelo ouro. E aí eu vou fazer
vou pintar de novo, gente. Eu vou fazer a pintura novamente, entendeu? É aquilo que eu falo também. Outra dica, terceira dica aqui da nossa aula. Outra dica que é também muito importante. Às vezes eu falo para vocês o seguinte: agora é o momento de vocês misturarem a tinta. Então não pode ver panela, não pode ver portão, não pode ver nada. É aquilo que eu falei, ó. Aqui o que acontece? A tinta já está seca, então eu não posso reparar a tinta já seca. Eu tenho que passar tinta de novo. Então eu gasto tinta novamente, entendeu? Vai mais tinta para reparar. Quando eu falo para vocês, ó, agora vocês têm que ficar aqui, não pode atender portão, não pode atender celular, não pode atender nada. Tem que ficar aqui misturado. Depois que passar essa fase, você pode sair. Esse é o momento que eu estou falando para vocês. Como secou, você tem que passar todas as cores de novo para poder fazer a mistura das cores, porque ela não vai misturar se ela estiver seca, entendeu? Isso é importante para quem está aprendendo, quem está iniciando, que você tem que misturar no momento que ela está seca. A tinta de tecido, ela leva umas 2 horas para ela curar, né? Mas, conforme você for pintando, ela já vai secando. Então, é rapidinho seca quando você está pintando. Então, quando você acha que já pode dar tempo de misturar, já não dá mais. Você tem que acrescentar mais tinta. Ó, eu coloquei o C natural, o amarelo ouro e agora eu tô passando branco, ó. Tô fazendo algumas pinceladas para quê? Para fazer a luz, ó. Dou umas batidinhas com branco e depois eu vou passar o pincel no movimento de desenho. Essa é a minha quarta dica. Você sempre precisa pintar no movimento de desenho. Você vê que, ó, tá de subida, então você faz o movimento do pincel de subida. Você tá de lado, tá em curva, faz a curva. No lápis de cor funciona do mesmo jeito. Você tem que seguir o movimento do desenho, porque isso vai dar mais movimento e vai fazer a luz e sombra ficar mais certinha. Ó, vocês observam que o desenho, igual eu falei para vocês, ele é pequeno. O vestido, eu consegui usar um pincel mais largo, mas o rosto, não vou conseguir. Vai ter que ser o pincel de contorno. Então, vai precisar de quê? Também, outra dica, firmeza na mão. Precisa ter firmeza, entendeu? Você não pode fazer força no pincel, porque o pincel de contorno, ele é bem molinho e suave. Você tem que ir fazendo o que está desenhando no ar. Mas outra coisa que precisa ter a firmeza de você não tremer. Então, às vezes, até ficar sem respirar para não se movimentar, para conseguir fazer um contorno bem suave e bonito. Agora aqui, gente, eu estou passando a tinta marrom com o pincel de contorno. Eu vou fazer um contorno bem suave em volta de todos os dedos da mão na luva aqui da Bela. Bastante amor, carinho e dedicação. Então, com bem pouquinha cor e fazer um contorno bem fininho. Firmeza na mão. Quarta dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: quando você tiver que fazer um desenho desse, bem delicado, com contorno, igual a gente fez aqui no vestido todinho, usando marrom, e eu tô passando o mesmo marrom nos olhos dela, quando você precisar fazer um desenho desse, é uma quarta dica assim especial. Se você tiver que fazer um desenho desse, não faz força no seu braço. Como assim, Cassi? Vamos supor, você vai no mercado, compra um monte de badulac lá, compra um monte de coisa, aí você vem carregando peso, né? Ou então você vai carregar balde de roupa para pôr para estender, vamos supor, carregar algo pesado, né? Se você ficar muito tempo carregando algo pesado, o que que vai acontecer? Você não vai ter tanta firmeza na mão. Então, num dia que você for fazer um desenho como esse, também para ter bastante firmeza na mão, também evitar pegar peso, entendeu? Então, evitar pegar peso para você conseguir não ficar tremendo, porque às vezes a gente pega peso no dia, o que acontece? Na hora de fazer um desenho desse bem delicado, a nossa mão treme um pouco. E se tremer um pouco, você tem que reparar e fazer tudo de novo. Agora, gente, eu tô passando o pincel com tinta branca. Ele está sujo de amarelo pele e eu estou acrescentando a cor branca. Vocês viram que com marrom eu fiz a sobrancelha também. Esse desenho, eu não estou com vontade de deixar ele na descrição desse vídeo, porque é um desenho que eu acho bem complicado para fazer, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo um desenho da Bela um pouco maior,
focando mais o rosto, para que vocês possam fazer aí na casa de vocês um desenho bem legal. Mas usando essa aula, vocês vão conseguir fazer as cores, porque vai estar focado mais no rosto dela. Então, vocês que às vezes não têm muita habilidade no desenho, vai conseguir pintar uma toalha da Bela bem bonita aí, para agradar o seu cliente ou para quem você vai dar de presente. Agora eu tô colocando preto. Olha, eu coloquei o preto bem na bolinha onde direciona o olhar. E agora, com muita delicadeza, eu vou fazer os cílios. Essa parte é super importante, porque geralmente as princesas do Walt Disney, ela tem os cílios bem arrumadinho, bem marcadinho. Então, a gente tem que ser muito delicado, porque se a gente faz de qualquer jeito, a gente tem que apagar e fazer tudo de novo, ó. Então, com bastante delicadeza, fingindo que não está encostando no tecido, você vai fazer os cílios e vai fazer o movimento certinho, com amor, carinho e dedicação. Ó, fiz os cílios. Agora, com o rosa chá, eu vou fazer a boquinha da Bela. Aqui, gente, é aquele negócio. Lembra que eu falei para vocês? Você vai desenhar novamente. Aqui você tem que desenhar a boca da Bela no pincel de contorno. Não tem risco que faça você enxergar desse tamanhozinho, é muito pequeno. Ó, agora uma encostadinha no branco, dei um pinguinho de branco em cada olhinho e vou fazer também um brilhinho também na boca também. Ó, vou fazer o brinco dela usando a tinta dimensional com glitter. Aqui, gente, a tinta tem que estar molhada. Você não passa essa tinta se já estiver seca. Por quê? Porque senão ela não vai ficar. Aí você vai dar 5 lavadas nessa toalhinha, ela vai soltar. Então, a tinta de baixo tem que estar úmida ou molhada, tá? Para ela fixar bem. Agora, gente, eu passei o vinho primeiro para dando umas voltinhas. Aí agora eu vou acrescentar o vermelho. E eu vou passar também o branco na sequência, ó. Aqui nas pétalas da rosa, eu vou usar o vermelho vivo. Usei o vinho primeiro, depois o vermelho vivo, preenchendo aqui o espaço de onde tem as pétalas. Agora eu vou encostar aqui para acrescentar mais, preenchendo bem. E aí você vai fazendo o movimento do desenho, que é importante, e também vai fazendo com que uma cor integre na outra, para ela não ficar tão marcada. Agora, com a cor branca, eu vou fazer umas pinceladas para dar brilho nessas pétalas. Apesar de serem bem pequenas, é interessante você sempre fazer a luz e sombra, porque assim você começa a fixar na sua memória como é que você faz a luz e sombra no lugar certinho. Vou colocar aqui um pinguinho bem no meio para ser o miolo da flor. E aqui, gente, eu vou falar para vocês, eu coloquei esses pingos de tinta glitter, você pode também colocar uma pedraria se você quiser. Agora com a cor verde pinheiro, eu vou fazer aqui o caule dessa flor, dessa rosa. Agora eu vou fazer o movimento das folhas. Olha só, a gente vai e vai fazer como se fosse um parênteses para cima e outro para baixo, para formar o desenho mais ou menos da folha. Agora eu vou fazer outra folha aqui, ó. E aí eu vou pôr mais uma aqui embaixo. Aí você põe a quantidade de folhas que você achar conveniente. Agora eu tô passando um pouquinho de verde pântano, mas você pode usar a cor preta para fazer. Pro lado de baixo de todas as folhinhas eu passei um pouquinho com o pincel sujo de verde pinheiro. Agora eu encostei no amarelo e tô fazendo aqui o movimento como se fosse o brilho de cada folhinha dessa. Olha como dá uma levantada, né? Se colocar um brilhinho. Ó, vou descer mais um pouco esse galho, esse caule, e aí, ó, você vai fazer o mesmo movimento, passar na cor mais escura pro lado de baixo. Depois, se você quiser acrescentar um pouco de luz, pode colocar um pouco de amarelo, ou então você pode até mesmo usar o branco para fazer essa parte. Agora aqui embaixo, ó, eu percebi que tem um sapato, mas eu acho que não vai ficar legal.
Aí eu fiz um sombreamento, ó. Passei um pretinho, parecido com muitas aulas que a gente tem aqui, que eu sempre faço uma sombra nesse estilo. Eu passei primeiramente um cena natural, mas não gostei, que achei que ficou muito fraco. Passei um preto ainda para acrescentar. Agora aqui, gente, olha só, para vocês verem como o risco é bem miudinho, ó. Esse risco foi o que a minha aluna querida fez. Um beijo para você, Valnéia. É, ela fez, ó, olha só, para você fazer um desenho desse, tem que manjar de ser muito minucioso para você não perder o risco. E você tem que ir observando uma referência também. Outra coisa, outra dica. Olha aí, mais uma dica. Ó, vocês observam que eu tô fazendo o contorno todinho usando marrom. E aí eu tô fazendo o contorno todinho dessa parte usando esse marrom e o pincel de contorno e fazendo um bom contorno. Não é muita tinta, mas também não é pouca tinta, é para marcar bem o contorno mesmo, para eu não perder o risco. Eu vou falar para vocês, eu vou observando uma referência que isso vai ajudar a entender também os riscos. Então, coloca aí no seu celular, no seu computador, ou se você tiver esse desenho numa estampa de uma roupa, para você não perder a origem do risco que você está fazendo, porque na hora que a gente vê aqui um monte de risco, a gente fica confuso. Então, se estiver olhando uma referência, vai te ajudar a entender para onde é que subiu a linha, para onde é que desceu a linha, para você não estragar o risco que você fez. Se você estragou seu risco, vai ter que cair naquela dica que eu falei, que você precisa aprender a desenhar, porque senão você fica perdido, entendeu? Não dá para riscar com o carbono em cima da tinta, porque você não vai conseguir enxergar direito, vai ficar mais confuso ainda, entendeu? Se você falar assim, ah, eu vou tentar riscar por cima, não. Você vai ter que ir observando e tentando arrumar no pincel, não tem outro jeito, entendeu? Então, é bom ser um desenho maior do rosto. Então, aqui no caso, seria melhor se fosse só mesmo focando o rosto da fera e o rosto da Bela para ser um desenho mais simples e fácil de você conseguir completar. Vocês observam que eu fiz o contorno todo de marrom, passei o amarelo pele na barba dele, e estou observando referência para conseguir fazer a cor certa também. Aqui estou passando o siena natural e a gente vai preenchendo. E você observa que eu estou com o pincel de contorno, não mudei de pincel. E vai observando a referência, porque aqui a gente vai fazer um leve preenchimento. Você observa que eu não estou usando um pincel mais largo que esse. Estou observando a referência, porque tem lugares no rosto da fera que é mais escuro, outros são mais claros. E a gente precisa observar direitinho, porque assim, como a gente está fazendo um desenho que é voltado para o público infantil, as crianças. Outra dica: as crianças sabem tudo de desenho, tudo. Se você fizer errado qualquer parte aqui do desenho, a criança na lata ela vai falar para você, ó, tá errado, aqui e ali, entendeu? Então, como aqui o cliente com certeza vai ter um adulto que vai fazer o pagamento aqui, né? Mas a criança que vai receber, se tiver mal feito, a criança às vezes não usa, entendeu? É importantíssimo. Criança, elas são assim, se ela não gostar, ela não usa. Então, capriche para o seu cliente, para sua cliente, que aqui deve ser é a Raíssa, acho que é esse o nome, ou Rayane, não lembro o nome. Mas, é, vocês caprichem para fazer bem bonito, porque cliente e criança manja de desenho e se você fez errado, ele vai falar. Entendeu? Ó, gente, eu peguei, ó, passei o pincel no marrom e aí eu tô fazendo como se fosse o movimento do pelo, ó. Você vai como se fizesse tracinhos, puxando de fora para dentro. E aí você vai conseguindo ter o movimento do pelo. Aqui nessa área é o chifre da fera. E aí eu passei o marrom para preenchimento. E agora estou usando para fazer a sombra o preto. Então, eu faço contorno em volta, deixando pro lado de baixo mais grosso, um pouquinho mais forte a presença do preto. Em cima da sobrancelha também tem um pouquinho de preto. E aqui embaixo dos olhos também tem. Então, vou fazendo um movimento de
risquinhos para dar um movimento de pelos, entendeu? Olha aí. No chifre, você vai fazendo leves curvas. Aqui por baixo da boca, eu passei um pouquinho de preto. Aqui no nariz, eu já estou usando um marrom. Meu pincel está sujo de preto. E agora aqui eu vou fazer um preenchimento com marrom também, ó. Lá de cima desse preto que eu passei na boca. Nariz subo um pouquinho. Ó, gente, tem que ter bastante amor, carinho e dedicação para fazer. Lembrando que aqui o desenho é bem pequeno, tem um palmo fechado. Então, e ela de lado ainda, o palmo deitado. Então, um desenho bem complicado de fazer. Desenho muito pequeno, outra, não façam isso, gente. Faz um desenho maior. Até eu que sou mais experiente, eu não gosto de fazer um desenho assim muito pequeno, porque às vezes você tem muito trabalho, você fica muitas horas fazendo, porque tem muitos detalhes e você tem que fazer no pincel de contorno. O pincel de contorno, ele é muito bom para fazer o contorno aqui e ali. Agora você pintar ele todinho no pincel de contorno é um desenho muito mais trabalhoso. Agora, gente, eu tô passando o pincel de contorno com o amarelo e fazendo risquinhos para dar o brilho dos pelos, olha. E aí você vê que eu passei tanto aqui na lateral do rosto, quanto passei também onde tem o amarelo pele presente. Ó, passando no chifre, aqui é amarelo ouro que eu estou passando. Passei no chifre e agora fazendo o movimento do pelo. Agora eu vou passar um pouquinho de branco ainda para dar mais brilho nesse pelo. Olha aí, tá vendo como vai ficando bonito? Mas tem que ter carinho, amor e dedicação para fazer, porque tem que ter bastante paciência. Para fazer o pezinho dele, o rabo, vai ser tudo do mesmo jeito. E eu vou fazer um pouco da roupa para vocês poderem ver como é que faz. Ó, preenchi o rosto dele, gente. Para preencher, eu fiz o olho de branco, os dentes de branco. E depois eu fiz uma bolinha preta dentro do olho e com outra bolinha branca dentro, igual o que eu fiz com a Bela, só encostadinho no pincel. Agora aqui, ó, fazendo contorno em volta de azul celeste. E aí eu vou passar o branco dentro, porque aqui a cor é branca. Ó, contornando em volta de tudo mesmo. Ó, fiz o preenchimento usando branco e dou uma encostadinha no azul para eles interagirem. E aí você já tem a luz e a sombra. Agora eu vou fazer um contorno aqui, ó. Lembra do que tem tipo um botão aqui embaixo. Um botão não, é tipo prendendo, né? Tipo um cachecol prendendo, aí tem um detalhe. Aí eu vou usar esse douradinho aqui. E agora eu vou fazer o contorno aqui usando o siena natural. E aí eu vou fazer aqui em volta do casaco dele, aqui, ó. E aí eu vou fazendo a parte onde tem esses detalhes que são da cor amarela. E agora eu vou fazer um preenchimento onde é amarelo, depois eu vou acrescentar um pouquinho de branco para fazer a luz. Olha aí, tá vendo? O siena funcionou como sombra e o amarelo é a cor certa, ficou parecido com o vestido da Bela. E agora a gente vai fazer ou usar um azul marinho, ou pode ser até mesmo um azul cobalto, e eu vou fazer aqui aonde seria azul, o tom de azul. E aí eu vou fazer em volta de tudo aqui, ó, que ser azul, e depois eu vou usar um azul mais claro lá de dentro. Agora, depois que eu fiz o contorno tudo com o azul marinho, você pode usar até mesmo o preto. Eu usei o azul cobalto para fazer o preenchimento. Agora eu vou acrescentar um pouco de branco também para fazer a luz, ó. Ou você pode usar também o azul celeste. Aqui eu tô usando azul celeste, pode ser o branco também. Aí eu passo e espalho. Ó, passa no movimento do desenho. Tá fazendo curva, você faz a curva. E assim você faz o preenchimento. A calça e as patas vão ser parecidas com o que a gente fez, tanto no rosto quanto a gente fez aqui na blusa de cima. Você escolhe a cor mais escura para ser a sombra, a cor que você deseja dentro e depois você pode usar um branco ou um tom mais claro para fazer a luz. Olha aí, tá vendo como é que ficou? O nome dela é Raíssa. E aí eu vou fazer aqui, mostrar rapidamente o nome para vocês.
Vou só preencher aqui usando o siena natural, depois eu vou pôr o amarelo dentro e depois eu vou colocar até a tinta glitter dimensional. Também fiz umas pinceladas com branco e aí finalizamos a nossa toalha. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula e tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa, em arte certa, em arte certa, em arte certa.